Começa agora o programa Momento Espírita, feito especialmente para você, amigo ouvinte. Uma produção do Conselho Regional Espírita Rosário FM, todos os domingos de 11 ao meio-dia. Aqui você sintoniza o amor. Olá, bom dia, amigos e amigas. Está começando mais um programa Momento Espírita. Hoje, 3 de março de 2018. Que Deus nos dê um bom dia. Que esse domingo seja abençoado para todos nós. É com muita alegria, que está começando esse nosso programa Momento Espírita. Eu sou Cristian de Assis, estamos aqui com Thaís. Olá, Thaís. Olá, Cris, bom dia a todos os ouvintes, bom dia nossos irmãos de ideal. É com prazer que retornamos ao nosso programa Momento Espírita, mais uma edição para falarmos da Casa Espírita. Bom dia, amigos. Temos aqui os nossos WhatsApps para vocês participarem, é o 75992248324. Na linha fixa 3251-1741. Vamos fazer a nossa prece. Bondoso Deus, Criador, Pai Celeste de infinita bondade, abençoe-nos todos os dias de nossas vidas. Obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de amar e de servir. Que neste dia possamos sermos os teus instrumentos de amor e de paz, dando esperança e transformando a humanidade, para que o teu reino se instale na terra, através do esforço e da prática do bem, em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Assim seja. Bem, meus caros ouvintes, o tema da nossa atividade de hoje será o que é o Centro Espírita. Como surgiu o Espiritismo? Pois ainda há muitas desinformações acerca do que vem a ser o Espiritismo. Queremos mandar um abraço aqui para os nossos amigos, Maísa, Joseni, Marcelo, Denise, Márcia, a Edna, estão aqui na escuta, e todos vocês, ouvintes também desse programa. Agradecer a nossa Rosário FM, Comunicação e Cidadania, que patrocina também, que nos ajuda neste nosso programa, que é uma realização do Conselho Regional Espírita 09. Pois, como falamos no início, o tema de hoje será o que é o Espiritismo, como surgiu. Então, estaremos para vocês aqui, estaremos expondo uma breve história, sobre como surgiu a Casa Espírita, sobre como realmente surgiu para todos nós, porque todas as religiões têm a sua história. Eu acredito que há vários questionamentos em relação a muitas pessoas, a Casa Espírita. E um dia, andando pelas ruas de Paris, Hippolyte Léon Denis Rivail encontrou-se com um amigo de nome Carlotte, que lhe descreveu uma série de ordinários, supostamente provocados pela ação direta de espíritos. Curioso e ainda descrente, Rivail começou a frequentar algumas reuniões e teria visto, com seu ceticismo, virar picadinho ao observar mesas e outros objetos ganharem movimentos sem a ajuda de qualquer pessoa ou mecanismo especial. Disposto a entender este fenômeno, Rivail mergulhou no estudo de várias correntes do misticismo e começou, num gesto
que viria a confirmar suas inclinações científicas, a experimentar e repetir vários daqueles que seriam fenômenos de comunicação do mundo dos mortos. O primeiro centro espírita do mundo, com o lançamento de O Livro dos Espíritos em abril de 1857 e a reunião paulatina dos adeptos da doutrina espírita, Allan Kardec observou que o trabalho de pesquisa, estudo e divulgação requeria a aglutinação de esforços e centralização de atividades, pois o espiritismo não era obra dele, e sim dos espíritos, através do intercâmbio mediúnico com a contribuição dos homens. Foi assim que cresceu a ideia, certamente inspirada por benfeitores espirituais, da criação de uma sociedade espírita. Sabedor que o fenômeno espírita requer, para atingir bons objetivos, a concentração, a seriedade, o estudo, não atenta. Logo, o codificador percebeu que não poderia continuar frequentando reuniões mediúnicas aqui e ali, havendo necessidade de um local próprio que recebesse a devida preparação espiritual na comunhão de pensamentos elevados e sinceridade de propósitos ligados ao bem. Durante um ano, Kardec amadureceu a ideia, conversou com os companheiros adeptos da doutrina, até que tudo fosse organizado e passado para o papel. Foi assim que, no dia 1º de abril de 1858, Allan Kardec inaugurou em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. O próprio Allan Kardec, no final da edição de maio de 1858 da Revista Espírita, explica, são as suas palavras, a extensão, por assim dizer, universal, que tomam cada dia as crenças espíritas, fazem desejar vivamente a criação de um centro regular de observações. Essa lacuna vem de ser preenchida. A sociedade da qual estamos felizes por anunciar a formação composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenção e animadas do desejo sincero de se esclarecerem. Contou desde o início entre seus partidários homens eminentes pelo saber e posição social. Ela está chamada disso. Estamos convencidos a prestar incontáveis serviços para a constatação da verdade. Seu regulamento orgânico lhe assegura homogeneidade, sem a qual não há orgânico, lhe assegura, sem a qual não há vitalidade possível. Está baseada na experiência de homens e de coisas, e sobre o conhecimento das condições necessárias às observações que fazem objeto de suas pesquisas. Os estrangeiros que se interessarem pela doutrina espírita encontrarão, assim, vindo a Paris, um centro ao qual poderão se dirigir para se informarem e onde poderão comunicar suas próprias observações. Veja, Cris, muito interessante, né, toda a história do Kardec para a fundação da Casa Espírita, essa sociedade, como ele a chamou, mas tem algumas informações interessantes sobre essa sociedade, que vale a pena a gente contar, né? Complementa a história de Kardec, que encontrou os amigos, e essa sociedade parisiense de estudos espíritas ficava justamente ao lado do Museu do Louvre. E muita gente sabe que é um dos museus importantes lá de Paris. E aconteceu que era muito raro. A carta, muito rara, escrita do próprio punho por Allan Kardec, infelizmente nós não podemos nem apresentar a carta, estamos na rádio, não é? E até mesmo para entender a letra de Kardec em francês, solicitando ao prefeito, na época era o prefeito de polícia, chamava-se prefeito de polícia de Paris. Então ele solicitando a autorização para a formação dessa sociedade. E essa sociedade de estudos parisienses espírita, fundada por Kardec, em 1º de abril de 1858. Fazia-se então necessária uma autorização legal
a fim de se evitar que a autoridade nos fosse perturbar. Isso eu diz lá, são grifos deles. Então aparece o senhor Dufour, que inclusive eu quero ressaltar que Dufour, Hermance Dufour, com o livro Reforma Íntima, nós temos esse livro psicografado, que se dava pessoalmente com o prefeito de polícia e encarregou-se de tratar do caso, Cris. E a autorização também dependia do ministro do interior. Você veja quanta burocracia para chegarmos ao espiritismo, para realmente, não é, a gente ter esta sociedade. História, né, Thaís? Tudo Uma tem uma história. E esta aconteceu graças à influência, né, de Dufour, do ministro, que pôde ser concedida em 15 dias, quando de ordinário levava 3 meses para ser dada. Por aí você imagina, mas ele conseguiu sim. E para quê? Pois não, Cris? Pois é, Thaís. E essas reuniões em seu primeiro ano do funcionamento eram realizadas na rua Valois 35, né? E a partir de 20 de abril de 1960, a sociedade ficou definitivamente instalada no imóvel alugado na rua Saint-Étienne, 59, para onde também foi transferida a redação da Revista Espírita. A Revista Espírita era um órgão de informação, inclusive de estudos psicológicos, né? Periodicamente, Kardec publicava relatórios sobre as atividades da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sendo que em abril de 1862 ela tinha 87 associados pagantes, recebendo em média 1.500 visitantes por ano. Em 1861, quando da publicação do Livro dos Médiuns, e com o intuito de entregar aos espíritas um roteiro de como constituir um centro espírita, ele publica, no capítulo 30, o Estatuto da Sociedade, que revela a preocupação do codificador em manter uma estrutura enxuta e calçada nos sérios objetivos do Espiritismo, como podemos observar no seu artigo 1º, que diz: a sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, histórias e psicológicas. As questões de política, de controvérsia religiosa e de economia social lhes são interditas. Ele toma por nome Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso consta no capítulo 1, artigo 1º. No artigo 3, a sociedade não admitirá pessoas que já se achem iniciadas nos princípios fundamentais ou que estejam seriamente animadas do desejo de nesta se instruírem. Estudar os fenômenos para conhecer-lhes as causas e aplicar esse conhecimento em todas as ciências para que estas possam transcender o viver material e alcançar o verdadeiro sentido da vida, eis o objetivo maior de qualquer centro espírita. Conhecer a história e os objetivos da Sociedade Parisiense de Estudos, o primeiro centro espírita organizado, é muito importante para qualquer espírita, mas principalmente para os dirigentes espíritas, quando poderão avaliar os rumos do centro espírita que dirigem, que devem ser legítimos representantes do espiritismo. Então, o que podemos observar é que muito interessante do que nos tornarmos adeptos de uma instituição religiosa, Thaís, é conhecermos a história dessa instituição, da nossa crença. E ele ressalta, não é, que podemos, com isso, muito interessante, avaliar os rumos do centro espírita que dirigimos, não é? E que deve ser legítimo representante do espiritismo. Você vê a importância de uma casa espírita, de um centro espírita, como queira chamar. Mas, Cris, nós podemos falar também do primeiro centro espírita do Brasil, que já entre os anos de 1853 e 1854, surgiram no Brasil as notícias dos fenômenos das mesas girantes que ocorriam nos Estados Unidos e na Europa, publicadas no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro e no Jornal Diário de Pernambuco.
A primeira obra espírita, em português, publicada no Brasil, foi o Espiritismo na sua mais simples expressão, traduzida por Alexandre Camus em 1862. Mas como baianos, é mais um motivo de orgulho sabermos que o primeiro centro espírita do país foi fundado aqui em nosso estado no dia 17 de setembro de 1865. Pouco mais de 8 anos depois do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Era fundada em Salvador por Luiz Olímpio Teles de Almeida Menezes, o grupo familiar de Espiritismo. Devemos muito ao José Olímpio, muito mesmo. O centro visava a divulgação dos ensinamentos espíritas, bem como assistência aos mais necessitados pela prática da caridade. Já na inauguração, durante a sessão mediúnica, o grupo recebe a primeira página psicografada e assinada por um espírito que se denominava Anjo Brasil. Que lindo! Em defesa da nova doutrina, Luiz Olímpio escreve carta aberta afirmando: o Espiritismo tem de passar por provas rudes e nelas Deus reconhecerá sua coragem, sua firmeza e sua perseverança. Os que se ausentam por um simples temor ou por uma decepção, assemelha-se a soldados que somente são corajosos em tempos de paz, mas que ao primeiro tiro abandonam as armas. Cris, eu retorno a você para que dê continuidade. Muito bonito, e o trabalho de José Olímpio, temos que lembramos da campanha da caravana da fraternidade, quando ele fez também, foi integrante e motivador, né, junto aos demais, para que tudo acontecesse em prol do Espiritismo. Sim, Thaís. Eu acredito que tudo tem sua história, né? É muito importante que conheçamos, né, todo o processo para que tudo se faz uma história. Uma rádio como essa, se você for ver as lutas, né, que ocorreram para que ela estivesse aqui na nossa cidade fazendo toda essa divulgação, uma instituição, seja lá qual for, ela tem uma história. Então é valorizar, é a gente conhecer como se deu, o que se passou, os seus lutadores, os seus desbravadores, a coragem que todos têm, porque tem que se ter foco, tem que se ter idealismo e acreditar em algo. E tudo isso, o que fundamenta essas lutas, essas buscas, é Jesus Cristo, é o nosso mestre, porque tudo isso, de certa forma, é uma contribuição do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus para as nossas vidas, para os nossos dias e para os diferentes grupos e crenças, né? Então, os grupos, os centros ou sociedades espíritas são núcleos de estudos, de fraternidades, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas, escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita, sempre à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Postos de atendimento fraternal para todos os que procuram como propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidade de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Casas onde as crianças também e os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sobre a orientação do Espiritismo. Recantos de paz construtiva, que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros, ensinamento de Jesus. Núcleos que caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras qualquer manifestações exteriores. São as unidades fundamentais do movimento espírita.
Herculano Pires, um dos grandes pensadores do movimento espírita, né? Sim, Cris, ele também traz o seu conceito de casa espírita. Ele diz que é um espelho côncavo em que todas as atividades doutrinárias se refletem e se unem, projetando-se conjugadas no plano social geral, espírita e não espírita. Ainda temos também, do grande Emmanuel, foi mentor de Chico Xavier, onde ele diz: uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Também podemos citar Leopoldo Machado, que vem também com seu conceito. Sim. O grande Leopoldo Machado, incentivador da doutrina. Não se aceita, pois, nos dias atuais, um centro espírita estanque, fechado em suas 4 paredes, a que ele chamava espiritismo dos mortos. Propôs fizéssemos o espiritismo dos vivos. É o Leopoldo espiritismo Machado, dos vivos, que ele coloca entre aspas, não é? Tanto mortos como vivos. Que foi um dos idealizadores da Caravana Baiana da Fraternidade, também. Em 1949, quando ele propõe visitar todos os estados, né, que ainda não estavam, né, coeso, né, adeso, né, todo esse movimento, né, de unificação. Ele, José Olímpio, Diolino, né, Amorim também, todos participando. Diolino é de Baixa Grande, um dos grandes pensadores espíritas e conhecido internacionalmente. Que a Bahia se ressalta nisso aí, né, que até o primeiro centro foi aqui. Isso. Muito bom, uma alegria. E por falar em Baixa Grande, né, gostaria de mandar aqui um abraço à nossa amiga Sandy, lá de Wagner, né, que lá em Wagner tem um Centro Espírita Recanto de Luz. Que Sandy, sinta o nosso abraço. Os grupos ou sociedades espíritas têm por objetivo também, Thaís, promover o estudo, a difusão, a prática da doutrina espírita, atendendo às pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para os seus problemas espirituais, morais e materiais, que querem conhecer e estudar a doutrina espírita, que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Nós temos ainda as atividades básicas que não poderíamos deixar de citar, não é? Que faz parte também de toda a estrutura de trabalho de um centro espírita. As atividades básicas dos centros, grupos ou sociedades espíritas são reuniões de estudo da doutrina espírita, de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, de aplicação de passes e atendimento fraterno através do diálogo, de estudo, educação e prática da mediunidade, de evangelização espírita para crianças e jovens, de divulgação da doutrina espírita, de serviço de assistência e promoção social espírita, de orientação para o estudo do Evangelho no lar, de atividades do trabalho de unificação do movimento espírita que tanto Kardec defendeu, e por isso motivo da sociedade, de atividades administrativas necessárias ao seu funcionamento. O porquê da grande intenção dele, dessa unificação, Cris, que só poderíamos alcançar justamente com a existência do centro. Sem sombra de dúvidas. Vamos avisar aqui para vocês que, porventura, queiram conhecer uma das casas espíritas, né? Lembrando que temos o GELVA, o Grupo Espírita Luz, Vida e Amor, lá na Consic, no caminho 36, casa 19. Temos palestra pública aos sábados, às 20 horas. O CEAL, Centro Espírita Amor e Luz, ali a rua 18 de maio, 413, com estudos do Evangelho e meditação, às quartas e sábados. E o Jesus de Nazaré,
na Rua Praxedes Andrades, número 255, com atividades diariamente, as palestras públicas às quintas-feiras. Lembrando que semana passada houve a eleição, uma nova diretoria, e em breve traremos aqui o nome do colegiado. Olá, estamos de volta para a etapa final do nosso programa, dando continuidade, né, ao nosso programa de hoje, né, falando um pouquinho do Centro Espírita, suas atividades, sua funcionalidade, né, como ele surgiu. E nesse bloco agora, né, daremos o que acontece, né, quando você entra em um centro espírita. Muitas pessoas nos perguntam se elas podem participar, se podem frequentar um centro espírita. Com toda certeza, porque lá é um local de acolhimento como todas as outras religiões. Quando você entra em um centro espírita, você não se torna médium, a não ser que você já tenha nascido com um corpo físico preparado para isso. Você não começa a ver ou a ouvir espíritos. Quando você entra em um centro espírita, não existe nenhuma espécie de recado dos espíritos superiores, direcionado exclusivamente a você. Tampouco seus familiares desencarnados te enviarão cartas dizendo o que você deve ou não fazer da vida. Quando você entra em um centro espírita, as pessoas não vão te contar quem você foi ou fez em suas vidas passadas. Se fossem necessárias, você se lembraria por conta própria. Basta saber que você colhe hoje aquilo que plantou em outras existências, até para que você passe a semear com mais sabedoria e amor no seu dia a dia. Quando você entra em um centro espírita, você não recebe a solução mágica para resolver seus problemas. Suas dores continuarão a existir, suas perdas, suas mágoas, suas dificuldades de relacionamento ou o que quer que você enfrente na vida. Quando você entra em um centro espírita, você definitivamente não está salvo. Seu lugar no céu jamais poderá ser comprado, até porque a ideia de céu do espiritismo nada tem a ver com os anjos tocando harpas nas nuvens, e sim com a consciência tranquila do dever cumprido. A verdade que poucos compreendem ou querem compreender é que quando você começa a frequentar um centro espírita, absolutamente nada muda em sua vida. Acredite, nada mesmo, a não ser que você tome a decisão de mudar, que você compreenda que precisa realizar melhorias em si mesmo, que aceite o convite da reforma íntima e moral. Tudo continuará da mesma forma que já estava. Isso nos fundamenta os ensinamentos de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo nos trouxe foi justamente essas mudanças interiores. Ninguém pode viver nossa vida ou dar por nós os nossos passos, que nos cabem. Compete a cada um de nós a construção das nossas próprias felicidades. Essa noção de responsabilidade individual, tão pouco considerada nos dias atuais, é com certeza uma das primeiras lições entre tantas outras que você aprenderá quando de fato entrar em um centro espírita. Thaís. Temos mais alguma coisa a acrescentar, Cris? A respeito do que você está falando, essas informações são importantes. O que acontece quando você entra, né, em um centro espírita? Veja bem, a experiência nos demonstra que algumas pessoas comparecem ao centro espírita à procura de solução para tormentosos problemas pessoais. E diariamente ou em conjunto, nós temos enfermidades renitentes, que apesar de terem procurado inúmeros especialistas, realizados vários exames e aonde muitas vezes nada é encontrado, tomado inúmeros medicamentos, mas os sintomas permanecem, são as doenças fantasmas, entre aspas, chamadas. Os desentendimentos no lar, tensão nervosa, onde a pessoa já levanta nervosa e não sabe por quê. Irritação sem causa aparente, desamor, um aparente desamor. As dificuldades financeiras também, onde apesar de terem seus ganhos, o dinheiro parece que
sumir de suas mãos. Quando tudo parece que vai melhorar, aparecem gastos inesperados, como o carro que estraga, é uma doença, um prejuízo nos negócios, as frustrações profissionais também, não é? O desagrado com o trabalho que realizam, o local onde trabalham, os colegas à sua volta, ou se não tem trabalho, também não conseguem emprego, embora as vagas existam, não são admitidos. As insistentes ideias infelizes, sentimentos de largar tudo para trás e ir embora sem rumo, abandonar a família, insatisfação geral com a vida e, em casos mais graves, até ideias de suicídio, desenganos sentimentais, constantes ideias de separações. E se está solitária, incansável busca do parceiro ideal que nunca aparece. Solução esta que já buscaram, muitas vezes até em outras crenças, e até mesmo em consultórios médicos, sem contudo lograrem o êxito esperado na sua ótica de visão. Vêm, então, à casa espírita. Isso significa que o centro espírita é para muitos um hospital mágico, onde mentores espirituais podem realizar os mais variados prodígios em favor dos consulentes. Mas veja, Cris, eu gostaria até que você tecesse algum comentário a respeito. Sim, pois é. Essa situação, no mínimo extravagante, porquanto não se inspira nos postulados doutrinários, não há nada em espiritismo que surgira a ideia de que o intercâmbio com o plano espiritual é uma panaceia, ou seja, um remédio infalível para os males humanos. Apesar desses irmãos infelizes desconhecerem o objetivo maior da casa espírita, esta os recebe de portas abertas e coloca-lhes a seu serviço todos os recursos de que dispõe, amparando, consolando e instruindo. Lembrando que nas reuniões públicas não se fecha as portas em momento algum, mesmo que alguém chegue atrasado. Venha à casa espírita. Se nos minutos finais da palestra a pessoa escutar uma palavra que lhe toque verdadeiramente o coração, já será um grande passo em seu benefício. O desconhecimento desses objetivos induz a alguns enganos lamentáveis. O principal deles relaciona-se com a famosa consulta, onde os frequentadores querem conversar com os espíritos, ouvir a promessa de decisiva intervenção ou receber a indicação de poções infalíveis em seus benefícios. Pensando dessa maneira, poucos se vinculam ao centro espírita, que, tomado a conta de hospital, é compreensível que os pacientes tendam a afastar-se, atendendo a dois motivos: melhorarem e considerarem desnecessários continuar o tratamento. Ou, não melhorem, resolvem procurar ajuda em outro lugar e ainda saem dizendo: eles não resolveram o meu problema. Imagina, não é, Cris? Pois é. Se um alcoólatra, tudo é uma questão da sua perseverança, do seu andar também, de suas atitudes. Se um alcoólatra procura o centro porque está com uma crise hepática, pouco valerá cuidar apenas do seu fígado. É indispensável ajudá-lo a superar o vício. E se alguém é envolvido por espíritos que o atormentam com ideias e sentimentos felizes, será ocioso afastá-lo simplesmente. Eles sempre retornarão. A providência fundamental, Cris, é ajudar o obsediado a modificar seu padrão vibratório com a assimilação de conhecimento renovador. Então ele próprio se libertará em definitivo. Certa feita, uma senhora perguntou a Divaldo Franco qual seria o método mais eficaz de se afastar os maus espíritos. Ao que Divaldo respondeu com outra pergunta: por que afastá-los? Afaste-se você deles, mudando seu padrão vibratório, não é? O grande Divaldo. No centro espírita idôneo, não há manifestações mediúnicas nas reuniões públicas, mas ainda hoje muita gente confunde o espiritismo com manifestação dos espíritos. Evidentemente que ali os trabalhos práticos, em vários dias, é parte das atividades espíritas, mas, privativamente,
em pequenos grupos, dos quais participam companheiros que têm conhecimento do fenômeno mediúnico e da responsabilidade que envolve seu exercício. Muitos de nossos desajustes guardam sua origem no desconhecimento dos mecanismos que regem nossas relações com o mundo dos espíritos. Cris, você gostaria de dar continuidade, mais algum comentário? Sim, Thaís. Não, assim, fica um pouco assim, né, nesse nosso trabalho, tentando trazer o mínimo possível um pouco da informação do que vem a ser o Centro Espírita. Mas que fique bem claro, né, que a Casa Espírita não é um lugar de se conversar com mortos, né, mas sim um local onde o estudo do Evangelho é amplamente difundido. Todos os nossos trabalhos, todas as nossas bases são dentro do Evangelho de Jesus, do ensino de Jesus, da reforma moral. Então, vários conceitos, às vezes acabam deturpando um pouco, né, essa atividade. Pois é, então, assim, algumas perguntas, né, eu acredito que, diante da importância do trabalho, dessa atividade que requer um pouco de mais tempo, nós poderemos deixar para um outro momento, devido ao adiantado da hora, né? E esse trabalho é um pouco extenso e poderemos estar dividindo em 2 etapas. Teríamos mais algumas coisas para estar falando, né? Mas ele, devido à sua importância, como foi dito agora, Thaís, será interessante, né, que nós dividamos ele e em outro momento a gente traga algumas contribuições e fica também desde já a oportunidade para os ouvintes que, se quiserem participar, tirarem algumas dúvidas que possa estar encaminhando para nós e que nós poderemos estar trazendo aqui no próximo programa. Mas, assim, para finalizar, Thaís, essa nossa primeira etapa, né, você quer deixar mais algumas questões sobre o tema de hoje, né? Sim, Cris. É importante ressaltar porque a Casa Espírita é escola, hospital e templo. Veja bem, o caráter filosófico da doutrina espírita fundamenta a fé na razão. Para crer é preciso saber, lógico. E para que servem os saberes aos quais a doutrina espírita nos dá acesso? Justamente para alicerçar a fé raciocinada, que pode oferecer ao homem um roteiro seguro do bem viver. No entanto, é importante que associemos aos princípios doutrinários as nossas próprias descobertas, num processo constante de autoconhecimento e autoburilamento. Pois se apenas ouvirmos o que os outros sabem, sem aplicar as lições da doutrina à vida, estacionaremos no círculo de luz do conhecimento alheio, sem alcançar o voo da verdadeira libertação. Espiritismo exige estudo. E se ainda não temos no Brasil, Cris, uma tradição de leitura, como se costuma dizer, cresce a importância do estudo em grupo na casa espírita, que nesse sentido é literalmente uma escola. Porém, por mais intelectualizados sejam os conhecimentos filosóficos do espiritismo, a casa espírita é uma escola de almas, por isso não se detém apenas no saber, mas a partir dele alcança o sentir e o ser. Seu objetivo é justamente educar o espírito em individualidade imortal. Mas o núcleo espírita, além de escola, é também chamado de hospital. A ideia que nos remete a um lugar destinado a tratamento de enfermidades para a recuperação da saúde. E o que é saúde? Pelo conceito da Organização Mundial de Saúde, não é simples ausência de enfermidade. É mais. É bem-estar físico, psíquico e social. E do ponto de vista holístico, já se acrescenta a esses 3 aspectos, veja bem, mais uma instância, a espiritual. Não com a marca religiosa, mas com a potencialidade do ser. Assim podemos afirmar que na casa espírita tem-se também o mesmo conceito ampliado pela certeza da concretude do espírito, porque o centro espírita é um hospital de almas a orientá-las no caminho do equilíbrio, cria condições para a conquista do bem-estar psíquico, físico e, consequentemente, o social. Então, a doutrina espírita
nos fornece vacinas para erradicar essas doenças. Gente, vacina não é a vacina da febre amarela, não. Mas vacina de prece, de orações, de tratamento espiritual. Então, dando as condições ao homem para que conquiste melhor a qualidade de vida. A palavra templo é associada à religião, e religião, por sua vez, à igreja. Mas, no entanto, espiritismo não é igreja. Isto é, não constitui uma organização hierárquica com pessoas ungidas para esta ou aquela função. Nem se apoia em dogmas e rituais. É bom se chamar a atenção. É religião do ponto de vista filosófico, que, alicerçado na metodologia científica, aponta-nos o caminho da moral divina. Portanto, através do constante tratamento espiritual, é que nos submetemos na casa espírita, descobrimos que ao retornarmos as conexões com a nossa origem. Então, a casa espírita, em relação à prece, oferece ambiente que facilita o recolhimento. Daí, chamada o templo, encarada também como templo. Enfim, uma casa espírita é sempre um dínamo de amor em ação, caridade que liberta. Pois é, Thaís, é isso aí, minha companheira de jornada, né? Nós estamos aqui já com o nosso amigo também, Átila, né? Para o programa Top Forró, que começará daqui a pouco. E é isso aí, meus amigos, né? Ouvintes, amigos e amigas ouvintes. Nós estamos finalizando a nossa atividade de hoje, né? Deste domingo. São agora 12 em ponto. Né? Vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento e agradecer a todos vocês, né, pela parceria, por estar na escuta. Que Deus nos abençoe, que nos dê um final de semana abençoado. E gostaria de passar para a Thaís, né, ela irá fazer a nossa prece de encerramento. Mas, para fazer a nossa prece, eu gostaria de, nesse momento, citar Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, aonde ele nos diz a mensagem: a casa espírita avança à condição de educandário, fornecendo os contributos para o estudo e análise das criaturas, libertando-as dos crendices e superstições, ao tempo em que eles oferecem os recursos para a ação com a liberdade sem medos, com responsabilidades sem retentivas, perfeitamente lúcidas a respeito do destino que lhes está reservado. Ele próprio o resultado de suas opções e atitudes. Uma sociedade que se conduza fiel a esses conceitos e determinações torna-se justa, equânime, e os membros que a constituam serão, sem dúvida, felizes. Portanto, é indubitável que o Espiritismo liberta as consciências das sombras e as conclama às escaladas desafiadoras do progresso. Meus irmãos, é evidente que ainda enfrentamos sérios impedimentos para atender o chamado da espiritualidade. E, embora alertados, ainda sentimos dificuldade para avaliar nossos próprios atos. Cada qual aproveita ou não as chances oferecidas conforme seu livre-arbítrio. Mas em nome dos tarifeiros das nossas casas espíritas, Segem, Ceal, Gelva, damos as boas-vindas aos que atenderem nosso convite. Mestre Jesus, agradecidos também ao Pai Maior, aos benfeitores espirituais, nossos mentores, que nos proporcionaram e nos permitiram, à luz deste dia, trazer mais conhecimentos e também aprendermos. Envolva-nos, Senhor, em fluidos de paz, de luz. Dai paz à humanidade,
e que a tua luz seja o farol das nossas vidas. Muita paz a todos, que assim seja. Que assim seja.